o Eduardo Gontijo, que é cientista social, é da Associação das Arquitetas Sem Fronteira, e o professor Tiago Castelo Branco Lourenço, que é professor, né, na área de arquitetura e urbanismo, tanto na UFMG quanto na PUC Minas. Está no ar, Grito dos Povos e Comunidades Tradicionais, com Frei Gilvander, o programa que acolhe, ecoa e amplia os clamores e as reivindicações justas, legítimas e necessárias dos povos e comunidades tradicionais. O ser incluído nessa sociedade, ele é também o querer ser incluído nessa sociedade. Para mim, os carroceiros apontam um outro ritmo de cidade, que é um ritmo que eu também desejo, tá? Que eu também desejo e que eles também vão imprimindo ao cotidiano dessa cidade. E eles precisam ser respeitados, ouvidos e não simplesmente desconsiderados de forma como estão sendo considerados nesse projeto de lei. Por mais que existam algumas pessoas com alguma preocupação em relação aos animais, mas não podemos esquecer que esses sujeitos, de fato, estabelecem uma relação com seus animais, uma relação ética com seus animais, até porque dependem deste animal por seu sustento. Muito diferente de nós, por exemplo, que hoje ficamos criando gatinhos e cachorrinhos dentro das nossas casas e que muitas vezes os abandonamos, tá? Porque eles não cumprem mais essa função de nos satisfazer, de estar próximo à natureza. E só encerrando aqui a minha fala, Frei, tem uma outra coisa que eu acho muito estranha nesse projeto, que é, por exemplo, nós vamos retirar os cavalos que puxam as carroças. E vamos colocar, a parte da proposta, colocar veículos automotores. Tá? Então, vou colocar motocicletas, carros, para poder desempenhar esse serviço. Para poder manter um carro ou uma moto em funcionamento, eu hoje faço uso de combustível fóssil. Então, todas as vezes que um carroceiro é agredido na rua por uma pessoa falando que ele desrespeita o animal, que ele maltrata o animal, o sujeito que está dentro de um carro, ele deveria lembrar que ele também tem maltratado muito o planeta na hora que ele tem que ficar extraindo petróleo, precisa de extrair petróleo para poder manter o carro dele em funcionamento. Então, acho que a gente precisa de pensar isso de forma sistêmica, e isso vai muito além de simplesmente proteger esse animal. Nós precisamos de proteger esse animal e esse sujeito tem uma relação de muito mais cumplicidade com o animal do que todos nós temos, inclusive as pessoas que estão apoiando esse projeto. Professor Tiago Castelo Branco, que beleza, que sabedoria você socializa conosco aqui, né? Enquanto te ouvi atentamente, Tiago, eu fico lembrando assim, né? Faz muito bem a gente lembrar Paulo Freire quando ele fala assim, olha, a gente tem que pensar a partir dos oprimidos. Eu, por exemplo, nasci na roça, né, trabalhando no cabo da enxada, quando nós conseguimos comprar um cavalinho, uma égua, um segundo cavalo, cuidar dos cavalos, então eu conheço cavalo, já andei muito de cavalo, já dei banho em cavalo, já caí umas 3 vezes de cavalo, já ajudei o papai a curar o cavalo, raspar, cuidar dos cascos, etc. e tudo. Enquanto você falava, professor Tiago, eu recordava que, ouvindo atentamente os carroceiros e carroceiras, dialogando assim com a sua análise, eles dizem, por exemplo, assim, falou interessante, né, Frei Gilvander? Tem gente que diz que nós, carroceiros, atrapalhamos o trânsito. Por que não dizer o contrário? Não é o trânsito que atrapalha os carroceiros? Aí eles falam assim, olha, eu sou carroceiro, aprendi com meu pai, que aprendeu com meu avô, e vai passando e diz aí, por exemplo, a arqueóloga, antropóloga, historiadora, professora Alenirce Paeta, demonstrou para nós que, assim, os carroceiros são uma cultura milenar, tem carroceiros em todas as cidades se constroem e se reproduzem com o trabalho, e os carroceiros ali com as carroças e tudo carregando, ajudando tudo, né? Lembrava assim também, quando você falava aí, né, assim, uma pessoa que está dentro de um carro diz para o carroceiro, ei, você está maltratando o animal. E como você falou também, quem está dentro do carro também está maltratando
todos os tipos de animais, a começar do animal humano, porque está aumentando a poluição, está aumentando o número de alergias, problemas respiratórios e tudo, né? Vejo que muitas pessoas, ingenuamente, ou movidas com boas intenções, mas ainda continuam apostando no tal do mito, uma grande mentira chamada progresso, desenvolvimento. Porque, por exemplo, eu, Frei Gilvander, eu seria favorável a apoiar uma lei, por exemplo, assim, para proibir 50% da tração motora em Belo Horizonte. Porque eu acredito, aliás, o ex-prefeito foi até num congresso internacional e se comprometeu em construir uma Belo Horizonte que seja uma cidade ecológica. Para ser ecológica, tem que ter mais meio ambiente, tem que ter mais animais cuidados e menos poluição. Mas, Tiago, fiquei muito feliz de você recordar que essa dimensão econômica dos carroceiros. Já ouvi muito no meio dos carroceiros, fala assim, Frei Gilvander, a existência de milhares de carroceiros em Belo Horizonte ajuda a baixar o preço das caçambas. O dia que for proibido os carroceiros, o preço de uma caçamba, que já está lá em 200, 250, 300 reais, vai quase que duplicar. E aí, para as famílias classe média, média baixa, dos bairros mais simples, que às vezes tem um pequeno lixo ali, ele não vai ter condição de pagar uma caçamba para vir resolver aquele problema. Isso também tem que ser considerado, né, professor Tiago Castelo Branco? Sim, sem dúvida, Fê. Eu acho que esse é um ponto importante da gente estar considerando, porque senão a gente adere rapidamente a determinadas coisas. Eu acho que, não é discordando do senhor de forma alguma, eu acho que o desenvolvimento tecnológico ele é algo importante, tá? O progresso são coisas importantes que todos os seres humanos devem desfrutar. E só que nós sabemos que moramos numa sociedade muito desigual, e quando a gente desrespeita essa desigualdade, não existe desenvolvimento tecnológico. Desrespeitando essa desigualdade, as trajetórias desses grupos que vão construindo as suas estratégias a partir de uma situação de não inclusão. Tá? Eu acho que isso é algo que precisamos que o prefeito Alexandre Calil considere nesse momento, pensar nisso. Eu acho que ele é um sujeito que é sensível a isso, ele é um engenheiro civil que vem do setor da construção civil, de uma construtora pequena, tá? Ele sabe o que são as grandes construtoras, como é que elas são prejudiciais por todo o setor, como que eles vão pautando o preço de toda a rede, tá? E no momento que a gente toma decisões como essa, a gente esquece desse aspecto. E esquecemos, no caso do carroceiro, de uma relação que ele estabelece com o seu trabalho. Ele não vive uma condição de alienação do trabalho, como muitas das pessoas que estão questionando vivem, tá? Porque estão completamente afastadas, inclusive da maneira como trabalha. Ele precisa de pensar constantemente como ele trabalha, porque este processo é essencial para o bom funcionamento da atividade que ele desempenha. Eduardo Montijo, meu irmão, o que precisa complementar? Frei, eu pego aqui a inserção do Tiago, acho relevante frisar esta questão do mercado, tá? Assim, e eu diria mais, a condição de trabalho e a condição de operação do carroceiro na solução do resíduo de construção civil, do entulho, a possibilidade que ele oferece de trabalhar isso dentro da periferia, que muitas vezes não tem via de acesso estruturada, tem ruas estreitas, tem uma série de obstáculos para serem vencidos que a caçamba não consegue vencer. Essa série de coisas faz com que o carroceiro ele tem que ser olhado, francamente, dentro desse contexto, dentro dessa dinâmica, dessa peculiaridade, principalmente do resíduo sólido de construção civil na periferia. O carroceiro ele merece ser olhado como parte da solução de um problema. Inclusive, de um modo geral, a prefeitura já o vê desta maneira, né? Quando a gente pega o histórico
de construção da mínima participação social que teve em redor desse processo, se é que pode dizer que teve uma participação respeitável no processo de construção dessa lei, você vê que a prefeitura ela já tem algum entendimento sobre o papel do carroceiro nessa dimensão de resolver esse problema do resíduo sólido da construção civil. Então, assim, é uma dimensão que precisa ser trabalhada, que o prefeito procure os técnicos dele, que já tem um pouco dessa percepção, e que ele tem essa sensibilidade de entender que pode estar aí no carroceiro, tá? A solução para um problema. Ele precisa ser visto, francamente, como uma parte da solução de um grande problema. E ele é. Né? O carroceiro, adequadamente, ele é parte da solução de um grande problema que a prefeitura não consegue resolver e que a gente precisa trabalhar, que são os resíduos de construção civil nas periferias. Porque se a gente consegue, talvez, articular uma cooperativa, né, fazer uma coisa que melhore a condição de trabalho e efetivamente ajude esse sujeito a romper com sua precariedade, né, a gente pode construir aí uma alternativa e uma solução assim exemplar, né, para Belo Horizonte voltar a ser vanguarda na resolução dos problemas urbanos, como já foi no passado, e toda vez que Belo Horizonte coopera, que a prefeitura resolve, né, trabalhar em conjunto com os movimentos, se produz inovações maravilhosas nessa cidade. Diga-se de passagem, a nossa política habitacional, que quando, né, trabalharam juntos, movimentos e prefeitura, a gente conseguiu construir uma regulamentação urbana ali na época da década de 90, no mandato do Patrus Ananias, uma coisa muito boa. Então, assim, espero que o prefeito tenha essa sensibilidade de ouvir os movimentos e de entender que ele tem na mão dele a possibilidade de construir uma solução, e uma solução de vanguarda, solução que realmente pode transformar a forma como outras cidades estão lidando com o seu problema do resíduo sólido de construção civil. Muito obrigado, Eduardo Gontijo. Solução que passa necessariamente pelo veto desse projeto de lei PL 142. Essa aberração. Essa aberração, exatamente, Antes que eu te formasse dentro do seio de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia e te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu